Então, pessoal, a gente vai continuar aqui, né, nosso assunto de transformado de Laplace. Só lembrando que vou passar rapidinho aqui o que a gente já viu, né? Então a gente viu que basicamente transformado de Laplace é você mudar, né, do domínio do tempo para o domínio da frequência. No caso, a variável é a variável S, certo? Quando a gente trabalha com Laplace, a gente pode trabalhar com transformadas unilaterais ou bilaterais. A gente aqui nesse curso vai usar a unilateral. A unilateral é uma transformada que você faz a integral, né? Então, a transformada de Laplace de uma função f de t, você chama de f de s. E isso aqui é a integral, no caso unilateral, de 0 menos até mais infinito, do f de t elevado a menos st dt. Quando você integrar em t, esse cara, o que vai acontecer? Não vai ter mais o t, vai ficar só alguma coisa em função desse s que está aqui, certo? Legal. A gente viu que quando a gente trabalha com a transformada de Laplace, né, unilateral, então a gente consegue fazer uma relação 1 para 1, quer dizer, você tem a função no tempo, vai ter a função em s, e a transformada inversa, né, que é L é menos 1, vai dar, no caso, o f de t, certo? Legal. Aí a gente viu algumas transformadas, né? Começamos a fazer algumas transformadas. A primeira que a gente fez, inclusive, a gente não fez ela unilateral, a gente fez bilateral, né? Fizemos duas. Era aquele e elevado a menos at u de t, né? A gente fez essa transformada aqui, a gente fez os cálculos e deu 1 sobre s mais a. E a gente viu, inclusive, que essa função aqui, que é menos e elevado a menos at u de menos t, também dava 1 sobre s mais a. O que é que mudava era o local onde a transformada existia, era a região de convergência, o pessoal chama de RDC, né? Região de convergência. Mas como a gente vai usar transformada unilateral, não tem que se preocupar com isso. E a gente podia fazer um monte de transformadas de várias funções, né? A ideia da transformada de Laplace é você usar, você fazer várias transformadas, mas basicamente o que a gente faz é usar tabelas, né, para transformadas. Antes de recorrer à tabela, a gente fez a transformadas de alguns sinais. Então, por exemplo, a gente fez o delta, né, do impulso unitário discreto, certo? Por que a gente fez a do delta? Porque usando a propriedade de função delta, a gente chega rapidamente que transformada de Laplace, a função delta é 1, certo? Ok? Então, depois fez a função u de t, que é o degrau unitário, né? Para fazer a da u de t, a gente usou, né, a transformada de e elevado a menos at. Por quê? Porque essa transformada de e elevado a menos at, ela, se você usar o a, né, um valor, digamos, particular igual a 0, né, dá 1 sobre s mais 0, que é 1 sobre s. Tá? Mas também podia fazer usando o cálculo, não tem problema nenhum, certo? E a gente viu então que toda vez que fizemos do seno e do cosseno usando, né, as identidades de Euler, né? Então aqui, ó, certo? Então a gente usou aqui as identidades de Euler para poder fazer o seno e cosseno, transformamos eles em e elevado, como a gente já tinha feito uma transformada de e elevado, a gente aproveitou, né? E aí a gente viu que a gente poderia chegar a uma tabela dessas. Qual é a vantagem de usar uma tabela? Essa aqui está bem ruinzinha, mas depois vocês vão receber uma tabela bem mais decente, né? A vantagem de poder usar uma tabela dessas é que você não tem que fazer cálculo nenhum. E não é só na ida, principalmente na volta. A gente viu que a transformada de Laplace na volta não dá para fazer a integral. A integral é muito complicado, a integral, né, no plano, isso atrapalha um bocado. Então a gente faz normalmente o uso da tabela, a gente tenta encaixar aqueles polinômios, né, em S, em algum termo que esteja aqui na tabela, né? E aí a gente faz a transformada inversa simplesmente por inspeção. A gente olha, esse termo aqui, né,
a transformada dessa função vai dar esse cara que está aqui, né? Então, né, tem aqui uma relação 1 para 1. Então, a gente encontrou um valor aqui que é parecido com o que está aqui, a gente consegue descobrir qual é a transformada inversa usando a tabela, tá? Porém, para a gente chegar nesses valores aqui, né, desse lado da tabela, que são os valores tabelados, nem sempre é tão direto. Então, a gente viu que tem vários polinômios, né, várias transformadas de Laplace, que são razões, né, entre polinômios, que não vão estar do jeito que está aqui na tabela. Então, a gente vai ter que arrumar para conseguir usar a tabela. A gente já fez isso na aula passada, certo? Já fez alguns casos, certo? A maneira mais simples, porque como você vai ter um polinômio, né, que é uma razão entre polinômios, digamos assim, é você transformar essa razão entre polinômios aqui numa expansão em frações parciais, tá? Só que uma coisa é importante, pra gente, antes de fazer a expansão em frações parciais, a gente tem que determinar aqui os expoentes dos polinômios em S, do numerador e do denominador. O do numerador tem que ser menor do que o do denominador. Se for igual ou maior, a gente tem que fazer o que primeiro? Vocês lembram? Hein? Se for maior, o que a gente faz? Divide, exatamente, divide. Aí vai dar, se for maior, vai dar alguma coisa em S, S ao quadrado, S ao cubo, etc. Se for igual, vai dar uma coisa com grau, né, 1. E se for menor, não tem que fazer nada. Pode fazer a expansão direta, tá certo? E a gente fez alguns exemplos aqui, certo? A gente fez alguns exemplos, né? Fizemos a expansão em frações parciais de alguns exemplos aqui. Eu falei, olha, eu vou fazer mais alguns na aula que vem, que é a aula de hoje, tá? E depois eu vou entrar em propriedades, ok? Então a gente fez aqui na aula passada, então vamos fazer mais alguns aqui. Vamos pegar esses aqui, ó, né? Então tá lá, ó. Determine a transformada inversa de Laplace, né, de S mais 17 sobre S ao quadrado mais 4S menos 5, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai ver é se a gente não pode usar direto a tabela. Como assim pode usar direto a tabela, Abel? Tem aqui, né, um cara na tabela que tem essa cara, que é esse cara aqui, ó. A gente já viu na aula passada, né? A gente viu, por exemplo, que esse cara aqui, ó, ele é uma coisa que está bem parecida com isso que ele está pedindo lá. Tem dois termos, etc. Só que eu falei o seguinte, ó, só pode usar essa fórmula aqui, né, fazer a transformada inversa usando essa fórmula que está aqui, quando as raízes do denominador são complexas. Porque se forem raízes reais, a gente consegue fatorar esse polinômio de segundo grau numa coisa S mais alguma coisa que multiplica outra coisa S mais alguma coisa, certo? Mas, ou então bota um S mais alguma coisa ao quadrado, se for de segundo grau pode ter raiz múltipla, a gente vai ver isso, tá? Então a primeira coisa que tem que ver lá nesse exemplo, em vez de tentar já aplicar direto a fórmula, é o que? É verificar justamente, né, as raízes aqui. Vamos ver se as raízes, né, são reais ou são raízes complexas. Como é que a gente faz isso? A gente pega lá, ó, qual vai ser o delta aqui, né? Então, qual é? Eu quero saber a transformada. Opa, tá muito... Então, eu quero fazer a transformada inversa de S mais 17 sobre S ao quadrado mais 4S menos 5, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é verificar se a equação aqui de baixo, do segundo grau, tem raiz complexa. Como é que a gente faz? É só fazer o B2, né, que é o delta, né? Vai ser o quê? Vai ser B2 menos 4AC, né? Lembram disso, né? Fórmula de Bhaskara. E aí, o B2 vai ser 16
menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Ok? Então vai dar um valor positivo, não vai dar um valor positivo? Vai dar 36, não é isso? Ok? Que é maior do que zero, então eu sei que vai ter raiz real. Então quanto é que vai ser as raízes? Ó, S, vão ter duas raízes, S1, 2 vai ser menos B, menos 4, mais ou menos raiz de 36 sobre 2. Vai dar quanto? Menos 4, mais ou menos 6 sobre 2. Então, a raiz S1 vai ser menos 4 mais 6 dá mais 2, por 2 dá 1. E a raiz S2 vai ser menos 4 menos 6 menos 10. E a raiz vai dar menos 5. Então, a gente pode fatorar S2 mais 4S menos 5 como sendo S menos 1, que multiplica S menos 5, que vai dar S menos 1, S mais 5. Ah, Abel, eu tinha visto isso direto. Ótimo, que bom. Não precisou nem fazer equação de segundo grau. Ganhou tempo. Mas essa é digamos, a mecânica, né? O passo a passo que nós temos que fazer. Ou seja, o que eu quero fazer agora, pessoal, é isso aqui, ó, transformada inversa de S mais 17 sobre S menos 1 e S mais 5. Também não tem na tabela, mas aí a gente sabe que a gente pode fazer isso aqui como sendo transformada inversa de quem? De um A sobre S menos 1 mais um B sobre S mais 5. Eu tenho que descobrir ainda esses A's, esse A grande e esse B grande, né? Isso é a expansão em frações parciais. A gente vai ver como é que faz. Já vimos na aula passada, vamos fazer de novo, ok? Mas, ó, do jeito que está aqui, ó, presta atenção. Isso é uma dica. Na hora de uma prova, você está atrasado, não tem o que fazer, tem que fazer um monte de coisa. Uma das dicas é o seguinte: do jeito que está aqui, você já podia escrever a transformada inversa. Como assim? Isso aqui, ó, né, vai ser A vezes a transformada inversa de 1 sobre S menos 1. A gente não falou sobre isso, mas transformada de Laplace é uma operação linear, então eu posso pegar um A vezes uma coisa mais um B vezes outra coisa, fazer A vezes a transformada inversa mais um B vezes a transformada inversa, mais um B que multiplica a transformada inversa de 1 sobre S mais 5. E aí eu vou lá na minha tabela e vejo, ó, 1 sobre S menos 1 e 1 sobre S mais 5. Vamos ver se tem na tabela? Vamos ver lá. A tabela tá feia pra caramba, tem que arranjar uma tabela melhor e botar nessa transparência aqui. Opa. Tá ruim aqui, ó. Ah, voltou. O dedo tá ruim. Ó, não tá aceitando. Ok, ó, tem, ó, 1 sobre S menos lambda, tá vendo? 1 sobre S menos lambda. Transformada inversa disso é E elevado a lambda T U de T. Essa é a transformada inversa de 1 sobre S menos lambda. Se for 1 sobre S, aí, pessoal, é só usar isso, né? Só usar, se for 1 sobre S mais lambda, dá para mostrar facilmente que vai ser E elevado a menos lambda T U de T, certo? É só você fazer aqui, ó, esse cara ser lambda ser igual a menos lambda, certo? Aí vai dar 1 sobre S menos menos vai dar mais, e aí fica lá. Ou seja, mais dá menos, menos dá mais, certo? Então, voltando lá no nosso exemplo, né? Voltando no nosso exemplo, cadê? Ok, estamos aqui. Então, olha só.
Isso aqui eu posso escrever já daqui, ó. Posso escrever que isso aqui é A elevado a T, U de T, certo? Mais B elevado a... Ah, mas essa não é a resposta correta. É sim, só tem que determinar quem é A e quem é B, certo? Mas essa é a resposta correta, tá? Isso é interessante às vezes para a gente ganhar tempo. Em alguns exemplos, principalmente na área de controle, a gente não quer, às vezes, descobrir quem é esse A e quem é esse B. A gente só quer saber as funções que estão do outro lado, certo? Se é uma exponencial, se é um seno, certo? Então, às vezes, é interessante usar isso, tá? Então, vamos descobrir quem é o A e o B, só para lembrar como é que a gente faz, ó. Então, olha só, quem é o A? Aí eu falei, ó, é essa função aqui. Lembra? Sempre vocês fazem assim, é a função que está lá do outro lado, sobre o que está embaixo do A. Quem é que está embaixo do A? No ponto em que S é a raiz disso que está embaixo do A. Qual é a raiz disso que está embaixo do A? S igual a 1, certo? Tá? Ah, eu não entendi. Voltem na aula lá no vídeo da aula passada que eu explico isso, tá? Como é que chega nessa fórmula. Aí isso aqui sempre tem que cortar. E aí é só substituir os valores de S. Quando S igual a 1, ali em cima vai dar 1 mais 17. E embaixo vai dar quanto? 1 mais 5. Certo? Ou seja, vai dar 18 sobre 6. Ou seja, o A vale 3. Tá? Como é que encontra o B? Mesma técnica. S mais 17 sobre S menos 1. S mais 5. O que está embaixo do B é o S mais 5 e a raiz é menos 5. Corta, sempre vai cortar. Então vai dar menos 5 mais 17 sobre menos 1 menos 5. Ou melhor, escrevendo menos 5 menos 1. Ok, isso aqui vai dar 12 sobre menos 6 e vai dar B igual a menos 2. É só substituir, né, ó. Tá certinho, ó. Olha aqui a resposta, ó. 3 elevado a T, menos 2 elevado a menos 5T, U de T. Legal? Vamos fazer um outro agora, em que a gente vai ter lá aquele termo com raiz complexa. Né? Então, onde é que fica aqui? Vou mostrar. Então, deixa eu abrir um espaço aqui para mim. Então, ele quer agora transformar de Laplace de inversa de 3S menos 5 sobre S mais 1, S ao quadrado mais 2S mais 5. Então, ele quer a transformada de Laplace inversa de, vamos lá, 3S menos 5 sobre S mais 1 e S ao quadrado mais 2S mais 5. Então, antes de sair tentando usar as fórmulas direto, né, eu dou uma verificada se dá para, se isso aqui tem cuidado, às vezes o cara não colocou, ele fatorou, ele não fatora totalmente, isso aí é pegadinha de exercício, mas por que ele não fatorou aqui? Porque na verdade aqui vai dar raiz complexa, certo? Então, porque o B2 é quem? É 2 ao quadrado, dá 4, certo? Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Então, vai dar 4 menos 20, dá menos 16 raiz complexa. Então, realmente, ele não vai fatorar mesmo. Tem alguns livros até que fatoram, usam S menos o número complexo, mas aí dá muito trabalho depois. Na verdade, a ideia não é essa. Então, agora eu vou fazer, né, essa aqui, eu quero fazer a transformada inversa. Eu não tenho na minha tabela esse cara. Não sei se vocês viram, mas isso é legal vocês terem. Deixa eu aqui fazer um parêntese aqui. Que parêntese é esse, Abel? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa, ó. Sinais e sistemas, material, livros. Deixa eu ver. Não é esse.
Não sei se eu coloquei aqui. Acho que foi em circuitos. Tá. Tem várias tabelas que vocês podem pegar, mas não é isso que não. Está em circuitos, então. Vocês podem, depois, se quiserem, dar uma olhada lá no site do nosso grupo no Facebook. O que você quer falar, Bel? Você não fica aí, para de fazer mistério. Não vou fazer mistério. É isso aqui, ó. Está inclusive em português. Aqui tem uma tabela de transformar de Laplace monstruosa, certo? O problema é que a gente não vai ter acesso a ela durante a prova, tá? A gente tem. É só procurar aí, né? Transformadas de Laplace de Fourier, página 188. Ó. Página 188. Então, ó, aqui tem uma tabela enorme de transformada de Laplace, tá? Ele usa até uma notação totalmente invertida, eu não gosto dela. Como assim invertida, Bel? Olha lá, ele bota o F de S com um Fzinho pequeno, entendeu? E o F de T com um Fzinho grande. Ninguém usa essa notação em qualquer livro de sinais, é sempre o contrário, né? A transformada tem os Fs grandes e os sinais têm os Fs pequenos. Porém, ele usa aqui. Não atrapalha em nada, só você lembrar disso. Mas aqui tem uma tabela enorme, a quantidade que tem aqui, tá? Se a gente procurar, é capaz de encontrar inclusive aquele exemplo que a gente estava usando ali, que não é o caso. Vou voltar lá para o meu negócio e essa tabela que eu vou ter acesso na minha prova não vai ser dessa forma. Qual é a tabela que tem acesso à prova? Deixa eu colocar logo ela. Se eu não me engano, na aula passada eu também já mostrei. Deixa eu colocar lá, ensinar esse sistema. Se eu não me engano, tem a tabela aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui tabela Laplace. Ó, essa aqui, ó. Deixa ela aqui aberta. Ó, tá vendo? Tá mais fácil vocês enxergarem aqui. Deixa eu só dar um zoom para facilitar. Ok, beleza. Então, ó, tá vendo? Essa que a gente vai usar. É essa tabela que está na prova, tá? E ó, tem aqui o nosso, para quando você tem raízes complexas, tem esse par aqui, certo? Foi colocado aqui, ok? Beleza, e aí? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá, eu sei o seguinte, eu vou ter que fazer a expansão em frações parciais aqui, né? De maneira que isso fique assim, ó, fique um L a menos 1 de quem? De um A sobre S mais 1, mais um B, S mais C sobre S ao quadrado mais 2S mais 5. Como assim BS mais C? Pessoal, quando tem as raízes complexas, você tem que encaixar na fórmula. E para encaixar na fórmula, olha só o que acontece. Para encaixar na fórmula tem que ser, ó, eu até vou fazer diferente para ficar bem igualzinho na fórmula. Eu vou botar aqui, em vez de BS mais C que eu coloquei aqui, ó, opa, desculpa. Em vez de BS mais C que eu coloquei aqui, eu vou colocar o seguinte, eu posso trocar essas letras. Então eu vou botar aqui AS mais B. Então aqui, ó, vou chamar de C, e aqui eu vou chamar de AS mais B. Por quê? Porque aí depois, ó, presta atenção, se eu encontrar esse A e se eu encontrar esse B, se eu for usar lá a tabela, presta atenção aqui na tabela. Ó, basta eu encontrar, na verdade eu até já tenho o Azinho e o Czinho. Quanto é que vale o Azinho, pessoal? Quanto vai valer o Azinho nesse problema? Quanto vale? Hein? Quanto vale o A pequeno aqui? 1. E o Czinho? 5. Certo? Tranquilo, tá? Só tem que descobrir quem é o A grande e o B grande. E tem, claro, que descobrir quem é o C. Certo? Como é que a gente descobre? Usando a mesma técnica. O C é muito simples, tá? É usar a técnica que a gente já usou aqui para fazer o exemplo anterior. A gente faz o quê? Quem vai ser o C? Vai ser isso tudo, certo? Que é 3S menos 5 sobre S mais 1, S2 mais 2S mais 5, que multiplica o que está embaixo de C, S mais 1, quando o valor de S é o que é a raiz do que está embaixo de C. Qual é a raiz do que está embaixo de C? Menos 1. Aí, lembra, sempre vai cortar,
vai dar 3 vezes menos 1, menos 5, sobre menos 1 ao quadrado, mais 2, que multiplica menos 1, mais 5. Isso vai dar menos 3, menos 5 em cima, embaixo vai dar 1, menos 2, mais 5. Isso aqui vai dar... Opa, o que eu fiz aqui? Opa, a mão aqui, desculpa. A luva não ajudou. Ok. 3 vezes 1 menos 2 mais 5 vai dar menos 8 sobre 6 menos 2 dá 4. Isso aqui deu menos 2. Certo? Então a transformada em isso aqui C, já sei que vale quanto? Isso aqui vai valer menos 2. Então a transformada inversa disso é o quê? Menos 2 elevado a menos t u de t. Certo? Só olhar a tabela. Agora tem que descobrir o A grande e o B grande. Aí não pode usar essa técnica. Tá? Até pode, mas aí teria que usar números complexos. Vai dar um trabalho tão grande que vocês não vão conseguir fazer. Certo? Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer uma dica que normalmente os professores de cálculo não dão, eu não sei porquê. Ou pode ser até que ele tenha dado, mas normalmente eu faço o quê? Eu uso o seguinte, essa igualdade, essa identidade aqui, ó, isso igual a isso, tudo, é uma identidade polinomial, então ela vale para todos os s's possíveis, certo? Sendo s qualquer coisa, uma variável complexa, um número complexo, tá? Posso usar qualquer número, até um número complexo. Eu não vou ficar usando um número complexo, porque eu não quero fazer conta com complexo, certo? Mas eu vou usar números reais, por exemplo, ok? Eu não posso usar um número que eu já tenha utilizado. Qual é o número que eu já usei para S aqui nesse problema? Menos 1. Mas eu posso usar, por exemplo, S igual a 0. Não tem problema nenhum. Eu posso usar o S igual a 1. Também não tem problema nenhum. Certo? Aliás, eu posso dizer então o seguinte, ó, que esse cara aqui, ó, né, 3S, a identidade vale. Então, 3S menos 5 sobre S mais 1, S ao quadrado mais 2S mais 5, isso é igual ao quê? Isso é igual, vou até botar assim, ó, AS mais B, que eu não sei quem é ainda, sobre S ao quadrado mais 2S mais 5, menos, por que esse menos? Porque eu encontrei o menos 2, né? Menos 2 sobre quanto? S mais 1. Eu já estou usando, é bom usar o que você já encontrou, porque aí você faz menos conta. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho dois caras para determinar nessa equação, lembrando que o S pode ser qualquer um. Eu vou sair usando agora os meus valores de S. Como assim, Abel? Vou botar agora assim, S igual a 0. Certo? S igual a 0, o que vai acontecer? Eu vou ter, do lado esquerdo vai ser menos 5 sobre 1 que multiplica 5. Não é isso? Porque é menos 5, bota S igual a 0. Não vai ficar tudo ali, ó. 3 vezes 0, menos 5. Embaixo, 0 mais 1 e 5. Igual B sobre quanto? 5 menos 2 sobre 1. Detalhe, já sai direto o meu valor de B, né, quando eu dei S igual a 0. Né? Isso é ótimo. Pena que não dá para usar sempre. Né? Por quê? Nem sempre eu posso usar o S igual a 0. Tá? Quando eu não vou usar o S igual a 0? Quando eu já usei. Ok? Então aqui é interessante, porque aqui eu já posso tirar aqui B sobre 5 é igual a... Quanto é que dá aqui? Ó? Dá menos 1, né? Desse lado. E o que vai acontecer aqui? Ó? Vai dar... Aqui é menos 1, vai para o outro lado, vai dar mais 1, né? Quando você passa para o outro lado. Certo? Botei... Vocês entenderam o que eu fiz aqui, né? B sobre 5, passei esse cara para o outro lado, ficou mais 1. Só que ali já tinha o menos 5 sobre 5, é menos 1. Então isso aqui vai dar quanto valor de B? Qual é o valor de B? B igual a 0. Legal? E agora?
Agora eu já posso fazer o quê? Eu já posso usar, né? Deixa eu fazer, opa. Outro valor. Não é mais ou menos não, né? 2 dividido por 1 vai dar 2, vai 2 por... Ô galera, você não deixa o professor fazer erro assim? É 2 mesmo, tá vendo? Desculpa aí. Isso chama-se cansaço. Não estou conseguindo fazer o espaço aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer o espaço aqui. Agora deu. Só um instantinho. É para ver se vocês estão prestando atenção. Essa é a famosa desculpa horrorosa do professor, né? Ok? Então vamos lá, ó. B sobre 5 vai ser igual. Aqui vai dar 2, né? Vai para o outro lado, vai ser 2 menos 1. Aí tudo bem. Vai dar quanto? Então, B igual a 5. B igual a 5. Professor, né? Tá querendo dar um golpe nos alunos. Depois, o que a gente vai usar agora? A gente já usou menos 1, a gente já usou 0, vamos usar 1, né, pessoal? Usem números fáceis, né? Eu vou usar raiz de 3 sobre 4. Não, filho, né? Vamos usar um número tranquilo. Pode usar? Pode, né? Pior que pode, mas não vale a pena. Vamos, S igual a 1. O que vai acontecer quando S igual a 1? Você vai ter o seguinte, ó, 3 menos 5, é isso? 3 menos 5 sobre 1 mais 1, que é 2, que multiplica quanto? 1 mais 2 mais 5, é isso? É. Vai ser igual a quanto? A mais... Já posso usar o B, não posso? Já usei, né? Então, quanto é que é o B? 5 sobre quanto? 1 mais 2 mais 5 menos 2 sobre quanto? 1 mais 1, certo? Que é 2. Isso vai dar quanto? Vai dar menos 2 sobre 16, é isso? É, né? Menos 2 sobre 16 é igual a mais 5 sobre 8 menos 1, né? Certo? Sobre 1. Que é o 2 sobre 2 e 1 sobre 1. Aí você bota todo mundo em cima, no mesmo coeficiente aqui, para você poder cortar. Então isso aqui vai ser multiplicado por 2. Aqui também. Aqui vai ser multiplicado por 16. Aqui também. O que você vai ter? Menos 2 igual a 2A mais 10 menos 16. Certo? Então 2A mais 10 é igual a 16 menos 2, que é igual a 14, certo? E 2A é igual a 4 e o A vai ser igual a 2. Ok. Então agora eu sei que a transformada inversa que eu queria vai ser disso aqui, ó, vai ser de 2S mais 5 sobre S ao quadrado mais 2S mais 5, tá? Mais a transformada inversa de... Mais não, né? Desculpa. Menos a transformada inversa de 2 sobre S mais 1. A transformada inversa disso aqui é 2 e elevado a menos t, o de t. E a transformada inversa disso aqui? Tá? Transformada inversa disso aqui, se você tem na tabela, né, aquela fórmula, vamos lá. Vamos na tabela. Que é essa aqui, ó. Deixa eu voltar. Se você tem essa fórmula na tabela, opa, ele colocou onde? Já está aqui.
Deixa eu arrumar. Isso. Agora eu posso dar o zoom. Então, beleza, se eu tenho essa fórmula aqui, ó, né, eu posso simplesmente utilizar agora, certo? Nesse caso aqui, ó, eu vou ter que encontrar esse R, que eu vou escrever aqui, que vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de A2C mais B ao quadrado, menos 2A grande, B grande, Azinho. Então, quem vai ser o A2? Vai ser 4. Quem vai ser o C? Vai ser 5. Quem vai ser o B grande? Vai ser 5 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 sobre C, que é 5, menos A. Cuidado que o A é pequenininho. O A pequenininho é 1. Eu botei aqui, ó. Errei aqui. Aqui é 1. Tá? Menos 1. Aí encontraria esse R. Encontraria o ângulo θ, que é arco tangente de A grande, que é 2, A pequeno, que é 1, menos B grande, que é 5, sobre A grande, que é 2, e aí 5 menos 1, e depois, lembrando que esse Bzinho aqui é raiz de 5 menos 1. E aí substituiria e encontraria, né? Aqui eu vou fazer uma cola, e ele encontrou, ó, no caso, 5 meios, é o R, de E elevado a menos T, né? Vai dar menos T, cosseno de 2T, o Bzinho, né? E o ângulo θ ele encontrou de 36,87. Deixa eu mostrar para vocês uma outra forma de fazer esse problema, tá? Ou seja, quando vocês não têm a tabela. Como assim quando não tem a tabela? É quando vocês têm uma tabela mais simples. Tabela mais simples, Abel? Explica aí. Vou explicar. Olha só, nem sempre vocês têm esse par aqui. E quando você tem esse par, notem, você faz bastante conta. Mas tudo bem, a calculadora pode ser utilizada, né? Você pode fazer essa conta, não tem problema nenhum. E mesmo que você não tenha como usar a calculadora, você pode, numa prova qualquer, colocar esses valores. Só que normalmente numa prova, como assim numa prova qualquer? É porque às vezes cai isso aqui em provas de engenharia, de concursos de engenharia, né? Concurso para Petrobras, concurso para Eletrobras, etc. e tal. Então, às vezes ele não coloca uma tabela tão completa. Porém, essa tabela aqui, ó, ok? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui. Opa. Tem esses caras aqui. Depois a gente vai explicar como é que eles chegam nesses dois termos aqui. Quando a gente falar de propriedades, mas a gente não chegou lá nas propriedades. Então, deixa eu botar esses dois termos aqui. Deixa eu pegar essa tabela, ficou muito grande, né? Ok. Deixa eu trabalhar com esse cara aqui. Tá? Por que eu quero trabalhar com esse cara aqui? Vocês vão entender já já. Né? Então, vamos supor que você tem que fazer a transformada inversa desse cara que está aqui. Ó. E você não tem essa fórmula da tabela, mas você tem essas fórmulas que eu coloquei agora aqui. Ó. Transformada inversa de W sobre S mais A ao quadrado mais W ao quadrado mais ômega ao quadrado, e transformada inversa de S mais A sobre S mais A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então vocês têm esses dois pares de transformadas aqui, certo? Dá para fazer a transformada inversa daquilo lá, disso aqui, usando esses dois pares de transformadas? Tá? Sim, dá. É isso, você, só lembrando, só vai usar quando tiver raiz complexa, certo? E inclusive você vai só conseguir fazer o que eu vou fazer agora quando a raiz é complexa, senão você não consegue. O que você vai fazer?
Vou lá pegar primeiro o que eu quero fazer, que é 2s mais 5 sobre s ao quadrado mais 2s mais 5. Então, olha, nós temos aqui, ó, 2s mais 5 sobre s ao quadrado mais 2s mais 5. Tá? Então, vamos supor que você não tem essa fórmula que está logo aí em cima, vocês estão vendo que é o as mais b, mas você tem essas do lado esquerdo aqui, ok? Como é que a gente faz, então, a transformada inversa? Usando as do lado esquerdo. Então, o que vocês vão fazer? Lembrando que isso você só tem que fazer quando as raízes são complexas. Quando a raiz é complexa, pessoal, vocês sempre vão poder arrumar o que está no denominador da seguinte forma. Presta atenção. Olha aqui. Pega esses dois caras. S ao quadrado mais 2s. Tá? Para isso virar um s mais alguma coisa ao quadrado, né? É só pegar esse cara aqui e dividir por 2. Essa vai ser alguma coisa. Então, isso aqui vai ser s mais 1 ao quadrado. Quando você fizer s mais 1 ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar s ao quadrado mais 2s mais 1. Certo? Então, olha só. Eu posso escrever assim, ó. 2s mais 5 sobre s ao quadrado mais 2s mais 1, mais quanto? Mais quanto? Para complementar. Isso tem que ser igual ao que eu tenho aqui. Quanto é que tem que ser esse termo aqui? 4. Certo? Aí é só fazer o cálculo depois. Se fosse, por exemplo, s ao quadrado mais 4s mais 5. Também seria raiz complexa. Aí apareceu 4s, não é? Aí o que você ia fazer? Você ia fazer s mais quanto ao quadrado? Se fosse 4s. Eu já falei, pessoal. Pega o que está em s, divide por 2. Então s mais quanto ao quadrado? S mais 2 ao quadrado. Aí dá o quê? S mais s ao quadrado mais 4s mais 4 mais 1. Concordam comigo? Se fosse, eu não estou falando, só estou dando um exemplo. Entenderam o que tem que fazer? É só pegar o termo que multiplica s, dividir por 2 e botar s mais esse termo ao quadrado. É uma dica para encontrar logo o quadrado que você quer. Tá? Ah, mas não deu certo, apareceu um número negativo. Se não deu certo, apareceu um número negativo, é porque a sua raiz não é complexa. Você já errou logo no início. Tá? Mas se for complexo, você sempre vai conseguir fazer isso que eu acabei de fazer. Certo? Então presta atenção. Eu vou arrumar, ó, vai ficar assim, ó, 2s mais 5. Arrumar como? Vou mostrar para vocês. Todo mundo concordou? Aí se fosse 3, aí você botava raiz de 3 ao quadrado. Tá dando para entender? Se fosse 3, vocês colocavam raiz de 3 ao quadrado. Mas tem que ter o quadrado. Ok? Se o termo independente fosse. Tá? E agora? Agora, galera, olha só. Eu tenho que arrumar. Eu tenho que deixar alguma coisa aqui em cima que seja... Notem, olha só. Eu tenho que ter um s mais a aqui em cima. Se eu tenho s mais a ao quadrado embaixo. Certo? Quanto é que é o a nesse meu exemplo aqui? Quanto é que é? É 1. Então tem que aparecer um s mais 1 em cima. Certo? Nem que eu coloque em evidência. Certo? Então eu faço aparecer. Como assim você faz aparecer? Eu explico. Olha aqui. Onde tem s, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar s mais 1. Isso podia ser s mais 2, podia ser s mais 3, qualquer exemplo. Estou usando um aqui que eu vou usar. Só que é o seguinte, eu não posso colocar s mais 1. Se eu colocar s mais 1, eu teria que tirar 1. Aí fica 2s, não fica? Sim ou não? Então se fosse s mais 2, eu teria que tirar quanto? 2. Se fosse s mais 3, eu teria que tirar 3. E agora bota assim, mais 5. Mudou alguma coisa em cima, pessoal? Pergunta minha. Mudou alguma coisa em cima? Não. Embaixo? Também não. Legal. Vou continuar. Agora eu vou fazer assim, ó. 2 que multiplica s mais 1. Menos 2
mais 5. Tudo bem? Matemática. E aqui vai ficar o quê? Legal. Isso aqui dá quanto? 3. Concordam que eu posso escrever agora isso aqui assim, ó? 2, que multiplica S mais 1 sobre S mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, mais 3 sobre quanto? Ok? Tá, e aí? E aí? E agora é o seguinte, ó, eu sei então que 2S, 2S mais 5 sobre S ao quadrado mais 2S mais 5 vai ser igual a 2S mais 5 sobre S mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai ser igual a 2, que multiplica S mais 1 sobre S mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, mais 3. Agora presta atenção. Para poder usar essa transformada aqui do lado direito, era interessante que isso aqui, se isso aqui é 2, isso aqui fosse 2 também, não é? Então, beleza, eu multiplico por 2 e divido por 2. Muda alguma coisa? Não. Por que você fez isso? Porque agora, galera, me diz, qual é a transformada inversa disso? Fala para mim. Vai, pessoal, só olhar. Qual é a transformada? Fala. E quanto elevado a quanto? Menos T cosseno de 2T. Qual é a transformada inversa disso? Vai? Certo? Pronto. Você fez a transformada inversa sem usar aquela tabela louca. Ah, preferia assim. Aquela tabela lá tem muita conta. Tem gente que prefere assim. Tá? E tá certo. Ou seja, a transformada inversa disso aqui é isso. Né? Só que na verdade, desculpa aqui, faltou. Deixa eu apagar. Opa, apaguei demais, né? Na verdade, tem um 2 aqui. E tem o que? Um 3 meios aqui. Certo? Então a transformada inversa disso é isso aqui. Ué, mas ele não fala que a resposta é essa aqui, ó? Menos 2 elevado a menos t mais... Eu acho que é 5 meios, né? Tá horrível isso, mas tudo bem. Não consigo nem voltar agora. Eu faço na mão aqui, não tem problema. Ok, agora eu dou zoom. Ele aceita. Então, isso aqui é menos 2 mais 5 meios de e elevado a menos t cosseno de 2t menos 36,87 graus, né? Então, não entendi. Como é que ele chega nisso? Isso aqui a gente já tinha feito. Foi a primeira parte, certo? Agora, isso aqui eu não encontrei igual não, Abel. Eu encontrei assim, ó. Eu encontrei isso aqui. Galera, isso aqui, se você usar fórmulas trigonométricas, você mostra que digamos, a soma daqueles dois valores vai dar
os 5 meios de E elevado a menos T cosseno de 2T. É só você fazer cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno de seno B e assim por diante. Tá? Então, na verdade, esse valor que está aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Esse valor que está aqui é exatamente uma forma compacta desse valor que a gente encontrou aqui. É a mesma coisa. A única coisa é que essa forma, digamos, compacta, você pode usar direto usando aquela fórmula geral, certo? Aquela fórmula que está aqui, ó. Esse cara aqui, certo? Ok? Mas nem sempre ele vai estar disponível. Então vocês acabaram de ver como é que vocês conseguem fazer transformada inversa quando essa fórmula não estiver disponível, tá? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas na verdade dá mais trabalho, mas fica uma coisa até mais bonitinha, porque essa aqui você tem que fazer arco tangente, tem que ter uma calculadora potente, e a outra você não precisa de calculadora nenhuma. Vocês concordam comigo? Não precisa de calculadora, né, nenhuma, não tem que saber qual é o arco tangente de alguma coisa, nem saber qual é a raiz daquilo ali, se for um número quebrado. Ficou entendido isso? Legal? Viram como é que são duas formas diferentes da mesma coisa? Tá? Ah, por que o livro usa essa? Porque o livro usa a fórmula completa. Só por isso. Tá? Vamos fazer mais um? Para a gente poder, antes de entrar nas propriedades, vamos fazer esse aqui, ó. 16S mais 43 sobre S menos 2, S mais 3. A gente já viu os 3 casos diferentes. A gente fez raízes reais diferentes, foi o primeiro caso. A gente fez raiz complexa, agora a gente vai ver raiz real repetida. Não poderia ter também raiz complexa repetida? Poderia. Mas aí o professor está querendo sacanear a turma se ele fizer isso, né? Não vai rolar, tá? Não vai rolar. Fiquem tranquilos, tá certo? Então aí nesse caso é mais fácil usar um programa de computador para fazer a transformada de Laplace inversa, MATLAB ou coisas do gênero. Mas vamos fazer esse aqui, que esse aqui realmente ele é interessante. Qual é a transformada de Laplace inversa de 16S mais 43 sobre S menos 2, S mais 3 ao quadrado? Tá? Então vamos lá. 16S mais 43. Deixa eu meter espaço aqui para a gente poder trabalhar. Legal. Então vamos lá. Transformada de Laplace inversa de 16S mais 43 sobre S menos 1, não é isso? E S menos 2, S mais 3 ao quadrado. Então S menos 2, S mais 3 ao quadrado. Então, pessoal, quando tiver multiplicidade, são raízes reais, no caso, raiz S igual a 2 e as raízes S igual a menos 3, certo? Só que a raiz S menos 3 tem multiplicidade 2. Então, você tem que incluir essa multiplicidade na hora de você fazer a expansão em frações parciais. Você tem que mostrar que a raiz menos 3 aparece 2 vezes. Como é que você mostra isso? Você faz isso, ó. Você simplesmente diz que isso aqui é a transformada inversa de um A sobre S menos 2 mais um B sobre S mais 3 ao quadrado mais um C sobre S mais 3. Você coloca, ó, o S mais 3 duas vezes, estão vendo? O termo ao quadrado e o termo de primeiro grau. Você está mostrando que é a raiz de multiplicidade 1 e a raiz de multiplicidade 2. Certo? Sempre é assim. Se fosse S mais 3 ao cubo, como é que ficaria? Você colocaria B sobre S mais 3 ao cubo, mais C sobre S mais 3 ao quadrado, mais C, mais D sobre S mais 3 sozinho. Assim eu garanto que ali embaixo o 3 é 2 vezes raiz. Estão vendo que o 3 é 2 vezes raiz? Concordam comigo? Se eu colocar um termo só, é só uma vez. E assim não, eu mostro que o 3 é 2 vezes raiz. Assim como o 2 é uma vez só, né? 3 não, menos 3, né, pessoal? Tá ok? Entendido? Agora tem que encontrar quem? O A, o B e o C. O A é direto, usando aquela fórmula que a gente viu. A gente pega esse cara, né? Então vai ficar, quem é o A? É 16S mais 43 sobre
S menos 2, que multiplica S mais 3 ao quadrado, que multiplica S menos 2, quando S vale 2. Certo? Então, ó, cortou, vai dar quanto? 16 vezes 2, 32. Mais 43 sobre S mais 3, que é 5 ao quadrado, sobre 25. Isso vai dar quanto? Vai dar 75 sobre 25, que é igual a 3. O B também é fácil, porque sempre o termo em que tem o maior grau, né, digamos assim, do S mais alguma coisa, você consegue cortar. Como assim? Você faz assim, ó. Meu Deus. Deixa eu dar mais um espaço aqui para ele não ficar me enchendo o saco. Ok. Então, ó, o B vai dar quanto? Vai dar 16S mais 43 sobre S menos 2, S mais 3 ao quadrado, que multiplica S mais 3, que é o que está embaixo de B. Quando S vale menos 3. Certo? Aí eu posso cortar aqui, ó. Se fosse só S mais 3, não ia dar para cortar. Concorda? Só ia cortar um dos dois. Certo? Assim não. Assim fica o quê? Menos 48, certo? 3 vezes 16, mais 43, sobre quanto? É isso? Menos 3 menos 2. Então dá menos 5 em cima, menos 5 embaixo, dá 1. Ou seja, eu já sei que 16S mais 43 sobre S menos 2, que multiplica S mais 3 ao quadrado, é igual a 3 sobre S menos 2, mais 1 sobre S mais 3 ao quadrado, mais C sobre S mais 3. Eu ainda não sei quem vale C. Mas isso vale para qualquer S, não é isso? Quais os S que eu usei? Hein, pessoal? Quais foram os S que eu usei? 2 e menos 3, certo? Então agora eu vou fazer o seguinte, para S igual a 0, o que eu tenho? 43 sobre menos 2, que multiplica 3 ao quadrado, certo? É igual a 3 dividido por menos 2, mais 1 dividido por 3 ao quadrado, certo? Mais C sobre 3. Ok? Só substituir o S. Ok? Pego para S igual a 0, essa equação aqui tem que valer. Vale para qualquer S, né? Aí você tem que... isso aqui vai dar 43, vamos botar assim, C sobre 3 é igual a 43, ou negativo, né? Negativo. Vamos passar para o outro lado, vai ser 3 meios, menos 1 nono, e menos 43 sobre 18, não é isso? 18. Todo mundo entendeu aí o que eu fiz? C sobre 3, 3 mil foi para o outro lado, 1 nono foi para o outro lado, 43 sobre 18. Bota todo mundo no mesmo denominador. Isso aqui eu vou multiplicar por 6. Isso aqui eu vou multiplicar por 9. Isso aqui eu vou multiplicar por 2. E assim por 1. Esquece todo mundo que está aqui embaixo. Vai ficar 6C é igual a 27 menos 2 menos 43. Então, C vai ser igual a quanto?
Menos 2, menos 43. Menos 45 dá menos 18, não é isso? 43 menos 27, não é? Menos 18. 45 menos 27 dá menos 18 sobre 6. Que vai dar menos 3. Ok. Então agora eu sei que a transformada inversa de 16S mais 43 sobre S menos 2, S mais 3 ao quadrado é igual à transformada inversa de 3 sobre S menos 2 mais a transformada inversa de 1 sobre S mais 3 ao quadrado mais a transformada inversa, mais não, vou botar aqui menos já, né? Porque aqui aparece menos 3, de 3 sobre S mais 3, certo? A transformada inversa, desse cara aqui, deixa eu botar agora uma outra cor aqui. Tá. A transformada inversa desse cara aqui vale quanto? Hein, pessoal? Tem que saber de cor. Ah, tem que olhar a tabela, tudo bem. Mas é bom saber de cor. Então, esse aqui é 3e elevado ao quê? Mais 2t ou de t. Esse cara aqui é quem? 3 elevado a menos u de t. E esse cara aqui? Ah, isso aí, Abel, não sei. Beleza. Vamos ver nossa tabela? Vamos ver se ele está aí. Ó, pessoal. Até tem ele aqui, tá vendo? 1 sobre S mais A ao quadrado. Estão vendo? Né? Mas se fosse um S mais A ao cubo, aí você tem que arrumar, né? Transformada de S mais A ao cubo, se N seria quanto? Seria 2. Então, a transformada inversa de S mais A ao cubo, e em cima sendo 2 fatorial, quanto é que é fatorial de 2? É 2. Então, a transformada inversa disso aqui, de 2, sobre S mais A ao cubo. Aliás, o pessoal tem algumas tabelas que aparecem assim, ó. Em vez de aparecer isso aqui, aparece 1 sobre isso. E aqui desse lado aparece t elevado a n sobre n fatorial. É só vocês dividir nos dois lados, né? Transformada inversa é uma operação linear, né? Então, seria o quê? Seria, nesse caso, se fosse S mais A ao cubo, seria transformada inversa, seria t elevado ao quadrado sobre 2e elevado a menos 2t. Mas aqui não é S mais A ao cubo, é S mais A ao quadrado, então é t elevado a menos at, nesse caso, menos 3t. Ok? Então, o que vai acontecer? Volta lá. Quanto é que vai ser a transformada inversa disso? Vai ser, deu até 1 ali, né? Que bom, né? Então vai ser t elevado a menos 3t u de t. Tá? Ah, a gente não vai usar isso para nada. Claro que vai usar. Aí eu vou dar vários exemplos. A gente vai usar exemplos para resolver equação diferencial. Vou dar exemplos para resolver circuitos elétricos. Vou dar exemplos para resolver sistemas de controle, que vocês vão ver. Sistemas de controle vocês já vão ver. Na verdade, eu já vou dar a modelagem, né? Vocês vão ver no ano que vem, não é? Sistemas de controle. Então vocês vão ver. Primeiro capítulo, professora Camila, né? Transformar de Laplace, de novo, né? Laplace, vocês não se... Tem duas transformadas que vocês veem de novo. É a transformada de Laplace, que vocês vão ver em sistemas de controle, e a transformada de Fourier, que vocês vão ver em princípios de telecomunicações. Certo? Vocês veem de novo elas. Tá ok? Por quê? Porque são usadas demais. O controle todo hoje, o controle clássico, é baseado em Laplace. O controle moderno não. O controle moderno é usado computadores e MATLAB para trabalhar com números mesmo, com o tempo. Tá ok? Mas aí você tem... É muito mais complexo. Não dá para... Aí você não consegue fazer análise qualitativa, só quantitativa. Tá? Por isso que a gente usa essas técnicas, que a gente consegue fazer uma análise de projeto, né? É muito mais fácil, você não fica fazendo tentativa e erro. Legal. E agora? Bom, agora, pessoal, a gente já terminou transformada de Laplace direta, vimos algumas transformadas, a gente já viu transformada de Laplace inversa, vimos todos os casos possíveis, certo? E a gente já viu que a gente vai usar as tabelas para fazer a transformada inversa, mas tem coisa que mesmo assim não está na tabela, tá?
Aí você tem que usar propriedades. Como assim propriedades? A gente agora vai apresentar as propriedades da transformada de Laplace. Tá? Deslocamento no tempo, deslocamento e não descolamento na frequência, diferenciação no tempo, que é a derivada no tempo e na frequência, integração no tempo e na frequência, escalonamento, convolução. Convolução é bem legal, porque a gente vai mostrar que a convolução, se você extrair a transformada de Laplace, vira uma multiplicação. Então a gente pode fazer a operação de convolução usando Laplace. E o teorema do valor inicial e o teorema do valor final. Deixa eu pegar então aqui a nossa continuação, tá? Ok. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só fazer uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. Ok. Beleza. Cadê meu PowerPoint? Tá aqui. Deixa eu imprimir no OneNote. Pronto. Beleza, era o que eu queria. Então, o que eu vou fazer agora é falar das propriedades da transformada de Laplace. Ok? Beleza. Primeira propriedade que a gente vai ver, propriedade zero, digamos assim, é a linearidade. A linearidade a gente até usou para fazer a transformada inversa. Mas é uma propriedade bem simples de ser demonstrada, tá? Por quê? Porque é só usar a definição, né? O que ele quer dizer com a linearidade? O que ele fala é o seguinte, ó. Se você tem uma combinação linear, né? Você tem uma combinação linear de funções, a transformada de Laplace da combinação linear de funções é o quê? É a combinação linear das transformadas de Laplace. Ok? Ou seja, se eu tenho aqui, ó, transformada de Laplace de C1F1, C2F2, CNFN, por definição quem é? Coloca na fórmula. Vai ser o quê? Vai ser, ele até esqueceu aqui, vai ser a transformada, né, de Laplace, né, de... Aqui faltou, né? Isso aqui. Disso aqui, ó, de E elevado a menos ST, dt. E aqui é zero, né? Ok? Agora, transformada de Laplace de um monte de coisas que somam E elevado a menos ST dt. A integral não é uma operação linear? A integral da soma de um monte de integrais, de funções, é o quê? É a soma, é só você pegar e dividir em várias integrais. Você vai ter isso aqui vezes a primeira integral. Não sei porque ele botou T0 aqui, é zero menos. Aqui é zero menos e assim por diante. Certo? Quem é isso aqui? Por definição é a transformada da função 1. Quem é isso aqui? Por definição é a transformada da função 2, da função 3, da função 4 e assim por diante. Entenderam? Tá? Então essa é a demonstração simplérrima. Tá? Porque a transformada de Laplace é integral? Porque é uma transformada integral. Integral é um operador linear, né? Então, bem simples. Já usamos isso. Já usamos. Para quê? Para fazer a transformada de Laplace o quê? Inversa. Já usamos isso, não é? Ok? Dividimos em somas e multiplicações por constantes. Já usamos. Legal. Deslocamento no tempo. Deslocamento no tempo é uma propriedade muito importante. Por quê? Porque, e o deslocamento no tempo, para a gente trabalhar aqui, a gente vai sempre deslocar, né? Normalmente, esse deslocamento é um deslocamento para direita, né? Por quê?
porque quando a gente faz deslocamento para a esquerda, a gente começa a trabalhar com um sinal que pode estar no passado. Concorda comigo? Você tem um sinal causal, você desloca ele para a esquerda, ele pode existir, né, no tempo passado, né? Ele só existe acima de tempo t igual a zero, você desloca para a esquerda, ele pode trabalhar no passado. Normalmente a gente não usa isso, trabalha basicamente no deslocamentos para o futuro, certo? Ou seja, deslocamentos para a direita. Então, o que vai acontecer quando você faz o deslocamento para a direita? Olha o que acontece, né? Vamos supor que você tem uma função que é, então, aqui, ó, a função é x de t, e você tem a transformada de Laplace, tira esse tracinho, de x de t, que é o x de s. Lembrando que essa função aqui vai ser uma função causal, então eu posso escrever x de t, u de t. É importante aparecer esse u de t, porque na hora que vocês forem fazer a volta, tem que aparecer esses u's de t's aí, certo? Por quê? Porque senão vocês vão poder ter dificuldade em determinar determinadas transformadas de Laplace. Então, não se esqueçam que sempre tem aquele u de t que multiplica a função original. Por que sempre tem aquele u de t que multiplica a função original? Que o sistema é causal. Quando você multiplica por u de t, muda alguma coisa na função original se ele é causal? Não. Certo? Não. O u de t é 1, para t maior do que 1, maior do que 0, então não tem problema nenhum. Tá? Então a gente sabe isso, que a transformada de Laplace de x de t, u de t, é o x de s. Certo? Vamos supor então agora que a gente pega e faz o deslocamento de t0 unidades para a direita do x de t, né? Desse x de t, né? Se eu deslocar ele t0 unidades, ele pode ser escrito assim, ó. Quanto é que vai ser a transformada de Laplace disso? Ó? Quanto é que vai ser isso? Né? Eu desloquei t0 unidades, certo? Para a direita. Concordam comigo? Então a gente usa a definição. Como assim usa a definição? A definição não é essa aqui, ó, integral de 0 menos até mais infinito, de x de t menos t0, u de t menos t0, e elevado a menos st dt. Não é isso? Sim? Legal. Olha só. Isso aqui é a integral de t igual a 0 até t igual a menos infinito, mais infinito, não é isso? Tá? Né? Estou só colocando aqui a integral. Agora faz assim, ó. T menos t0, chama isso aqui de, por exemplo, um tal. Certo? Faz uma mudança de variável. Ou seja, o t vai ser tal mais t0, certo? Concorda comigo? O t vai ser tal mais t0. Ou t0 mais tal, tanto faz. E importante, o dt vai ser igual ao d tal, certo? O dt vai ser igual ao d tal. Por quê? Porque t0 é uma constante. Entenderam isso? Ok. Agora eu vou substituir, ó. Isso aqui vai ficar o quê? X de tal. Isso aqui vai ficar o quê? U de tal. Isso aqui vai ficar o quê? T0 mais tal. E isso aqui vai ficar o quê? D tal. E isso aqui vai variar de quanto? Esse t, que é igual a 0, ou seja, você vai falar que t0 mais tal vai ser igual a 0 até infinito, certo? Ou seja, o tal, né? Nesse caso, ele vai ser o quê? Ele vai ser o... Isso, tal. Vai ser menos t0, quando t é igual a 0. Ok. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando você fizer essa integral, você pode integrar isso aqui da seguinte forma. Você pode fazer uma integral de menos t0 até
mais infinito, só fazendo a mudança de variável. De quem? De x de tal, u de tal, elevado a quem? A menos s tal, vou botar assim, s tal, mais s tal, mais t0, d tal. Agora, olha só, isso aqui, eu posso escrever o seguinte, ó. Eu posso escrever como isso aqui sendo a integral de menos t0 até 0, de quem? Eu já vou fazer uma divisão aqui, de x de tal, u de tal, e elevado a menos s tal, d tal, que multiplica e elevado a menos st0, ok? Mais e elevado a menos st0, ok? Que multiplica a integral de 0, que é de 0 menos, até mais infinito, de quem? De x de tal, u de tal, e elevado a menos s tal, d tal. Isso aqui, pessoal, é zero, né? Porque o u de tal para valores negativos, de menos t0 até 0, vale zero, certo? Isso aqui, por que você colocou e elevado a menos st0 para fora? Porque não depende de tal, então pode colocar para fora, certo? E isso aqui vai ser quem? Isso aqui, por definição, quem é? É a transformada de Laplace de f de s, que é o de f de t, né? De x de t. F de s não, que é o x de s, que é igual a transformada de Laplace do x de t. Ou seja, o que acontece quando aqui está com outras letras, mas o que acontece quando você desloca de A unidades? Você faz o quê? Você vai trabalhar com uma multiplicação por E elevado a menos. Se você desloca de A unidades, você vai ter a mesma transformada, só que multiplicada por E elevado a menos AS. Tá? Então, isso é importante, pessoal. Quando aparecer, né, por exemplo, vamos supor que eu quisesse fazer a transformada de Laplace disso aqui. Quem é isso? Quem é isso, pessoal? É o u de t, não é isso? Não é o u de t? Qual é a transformada de Laplace disso? A gente já calculou. Vai dar quanto? 1 sobre S. Ok? Agora, faz a transformada de Laplace disso aqui, ó. Quem é esse cara? É u de t menos A. Concordam comigo? O deslocamento de A unidade para a direita. O que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser o quê? Continua sendo 1 sobre S. Só que tem uma multiplicação de quem? De E elevado a menos AS. Ficou entendido? Tá? Isso é importante. Toda vez que tiver uma transformada inversa, isso é muito importante. Toda vez que tiver fazer uma transformada inversa, e na transformada inversa tiver um E elevado a menos uma constante vezes S, então, eu vou voltar lá atrás, ó. Não está aqui. Vou pegar um exemplo lá de cima. Logo no início que a gente não fez esse exemplo. Vou fazer ele agora. Olha aqui. Olha aqui esse exemplo, ó. Se você olhar, olha só, tá vendo? Aparece, né, um termo aqui, ó, aqui, ó, elevado a menos 2s, estão vendo? Não dá dando para ver direito não, mas eu vou
vocês acreditem, é o e elevado a menos 2s, tá? Por que apareceu esse termo? Porque olha só, vamos fazer a transformada de Laplace disso aqui, ó, tá? Isso aqui é um pulso retangular, não é? Não é um pulso retangular? Qual é a largura dele? A largura dele é 2, ok? Como é que a gente faz a transformada disso? Eu posso usar a definição? Posso. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Quem é esse pulso retangular? Vocês lembram? Vou chamar isso de x de t. Como é que eu posso escrever isso aqui? Vocês concordam que eu posso chamar isso aqui de u de t menos u de t menos 2? Não é? Sim ou não? Sim. Qual é a transformada disso aqui? 1 sobre s. Qual é a transformada disso aqui? E elevado a menos 2s sobre s. Ou e elevado a menos 2s que multiplica 1 sobre s. Certo? Então, direto, eu já tenho esse valor aqui, ó. E é 1 sobre s que multiplica 1 menos e elevado a menos 2s. Tá vendo? A transformada dá para fazer instantaneamente, sem fazer nenhuma conta, só usando a propriedade, sabendo uma transformada anterior, tá? De baixo a mesma coisa. Quem é esse cara aqui? É u de t menos 2 menos u de t menos 4. Qual vai ser a transformada disso aqui? E elevado a menos 2s sobre s. Qual vai ser a transformada disso aqui? E elevado a menos 4s sobre s. Entenderam? Porque é o u de t deslocado, tá? Qualquer deslocamento funciona dessa forma, tá? Deslocamento no tempo vira multiplicação por e elevado a s na frequência, certo? Desloca a no tempo para a direita, vira um e elevado a menos s na frequência. Por que isso é importante? Porque às vezes aparecem, né, casos desse tipo aqui, ó. Como é que se encontra a transformada inversa disso aqui, ó? De e elevado a menos, deixa eu fazer diferente aqui. Pergunta para ver se vocês estão sabendo. Não estão sabendo. Mas como é que você encontra a transformada inversa que eu vou colocar aqui, ó? Deixa eu pegar aqui. Vou botar esse aqui, ó. Vamos supor que eu queira fazer a transformada inversa disso aqui. Ok? 7s menos 6 sobre s ao quadrado menos s menos 6. A gente viu que é fazer a transformada inversa disso. Certo? E aí deu o quê? Deu 1 sobre... Deu 4 e elevado a menos 2t mais 3 e elevado a mais 3t. U de t, não é isso? Ok? Vamos supor que você quisesse fazer a transformada inversa disso aqui, ó. De 7s menos 6 sobre s ao quadrado menos s menos 6, que multiplica e elevado a menos 3s. Como é que faz isso agora? Porra, agora complicou. Não complicou. Ó, separa essa parte. Todos os e's elevados a s, digamos assim, você separa. Isso quer dizer que a transformada inversa disso, né, vai ser a transformada inversa desse cara, só que deslocada quantas unidades para a direita? 3. Qual foi a transformada inversa desse cara aqui? Então, na verdade, quando aparecer isso aqui, é só separar isso aqui para saber quantas unidades você vai... né, número de unidades a deslocar. Opa. Como assim? Olha só. A transformada inversa disso dá quanto, pessoal? Já está escrito aí, fala para mim. 4 e elevado a menos 2t, u de t, mais 3 e elevado a mais 3t, u de t. Certo? Isso é a transformada inversa dessa parte aqui.
7s menos 6 sobre s ao quadrado menos s menos 6, certo? Mas não é isso que você quer, você tem esse termo aqui. Então, o que você tem que fazer aqui? Hein? Deslocar, pessoal. Então ficaria como? Ficaria assim a resposta, presta atenção. 4 elevado a menos 2, quanto é que você escreve aqui? T menos 3. U de T menos 3. Mais 3 elevado a mais 3, o que? T menos 3. U de T menos 3. Entenderam? Tá? É só fazer no final. Então, toda vez que tiver, tem que fazer a transformada inversa de alguma coisa que é multiplicada por um e elevado a menos 4s. Tá? O que você faz? Você faz o normal. Esquece o e elevado a menos 4s. Só que quando você chegar na resposta final, você faz o que com essa resposta final? Desloca 4 unidades de tempo para a direita. Ficou entendido isso? Tá? É importante vocês entenderem isso. Legal? Tá? É importante. Tá? Às vezes eu peço para fazer a transformada inversa, por exemplo, disso aqui, ó, vamos pegar aqui a tabela. Pronto, vamos botar a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado, né? Então, ó, transformada inversa de 2 sobre s ao quadrado. Quanto é que vai dar? Vai dar 2t u de t, usando a tabela lá que a gente viu, certo? E a transformada inversa de 2 elevado a menos 3s sobre s ao quadrado. E vai aparecer assim, ele vai estar enfiado ali no polinômio, entendeu? Você tem que separar, certo? Então, você separa essa parte e faz a transformada que você já tinha feito aqui, ó, que é essa aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? Quando você fizer a transformada inversa? Vai ser 2 que multiplica quanto? Fala para mim. T menos 3, certo? Que multiplica quanto? U de T menos 3. Legal? Não pode esquecer do U. Se você esquecer na hora que você vai fazer a transformada inversa usando tabelas, em alguns casos você erra. Tá legal? Esse U de T menos 3 é importante. Legal? Beleza. Na aula que vem, deixa eu só finalizar aqui. Deixa eu voltar pra gente, né? Na aula que vem, eu vou falar do deslocamento na frequência. Então, o deslocamento no tempo a gente já viu, né? Então, a gente vai falar do deslocamento na frequência, tá? Então, ó, ele aqui mostra, né, como é que você encontra a transformada de Laplace aqui desses sinais. A gente vai mostrar direitinho aqui como é que funciona. Na verdade, depois vai ter uma maneira muito mais simples do que essa aqui, mas é interessante vocês conhecerem como é que funciona, tá? E aí a gente vai na aula que vem terminar todas as propriedades. E aí, galera, acabou o transformado de Laplace, certo? E aí a gente só vai fazer exercício até a nossa prova. Legal?